e o Red Bull Bragantino, e tem aí a sua posição agora de vice-líder do campeonato nesse momento, o Botafogo, Palmeiras em terceiro lugar. O Raul ficou conosco também, ele é membro do canal. Boa noite. O Ayrton Lucas não acertou um passe, não fez nenhum bloqueio, entregou um gol. Aposto que a nota do Sofascor é menor que 3. Depois eu vou olhar a nota aqui do Sofascor, Ralf. Foi muito mal mesmo, o Ayrton Lucas está numa má fase. Aí o Vinha, que poderia ser opção, né, importante do Flamengo, está na Copa América. Daniel Teixeira, você não acha que a temporada do Ayrton Lucas está abaixo? Sim, acabamos de falar com isso. O Vinha será titular quando voltar. É muito provável. Era para ser titular hoje, né, Daniel? Mas está servindo a seleção do Uruguai. Flávio Antônio Ferreira, novo membro do canal. Flávio, muito obrigado por participar. Eu acho até que você já foi membro, né? E deve estar voltando a participar. Se você não faz parte do clube de membros e quiser fazer parte, é só você acessar o link na descrição do vídeo, tá bom? O Dino Fael, que está sempre conosco aqui também. Dino, tem que entrar para o clube de membros, meu irmão. Acho que está mais que provado. O Wesley, Ayrton, Luiz Araújo, Gabigol, Vitor Hugo, Lohan são ótimos reservas. Dizer que o Roger é ótimo treinador é meio que muleta. Eu acho o Roger um bom treinador. Eu falei ótimo. Eu falei que ele é um bom treinador. Ele é um bom treinador, que não deu certo em times grandes, mas faz bons trabalhos. Não é um técnico de lugar comum, tenta estruturar suas equipes. Eu gosto dele, tenho esse direito. Se você não gosta, tudo bem. Não acho que ele tem que treinar o Flamengo. Mas para times pequenos e médios, ele vem bem. Para ele dar um salto de qualidade e virar um técnico de time grande, está faltando, porque ele treinou times grandes e não conseguiu se firmar. Né? Ainda falta. Por isso que ele é um bom treinador. Quando ele for ótimo, ele vai ser um técnico ideal para um time como o próprio Flamengo, quem sabe. Mas é um cara bacana, estudioso e jovem ainda. Acredito que ele possa progredir e virar um treinador de um outro nível, como outros técnicos, né? Já começaram. O Dorival, técnico da seleção brasileira, treinava times pequenos. Depois pegou um grande, o outro caiu, voltou, de repente está na seleção brasileira. Né? O Roger é um cara de 40 e poucos anos. Arthur Araújo Silva, boa noite. O problema de alguns torcedores é dizer fora Tite, modinhas online. Torcer tudo bem, ser ignorante é demais. Mas os ignorantes estão em toda parte. E a ignorância, Arthur, na acepção da palavra, né? De ignorar completamente a realidade, de não querer enxergar o óbvio, achar que a culpa é do técnico. Ele pode fazer uma escolha errada ou outra, mas não tem como, gente. Não tem como. É muito puxado um ritmo desse com tantos desfalques. O Leonardo Lengrume da Costa e Silva diz que não há justificativa plausível, racional, técnica, financeira ou de elenco que justifique escalar o Gabriel. Por que insistir nesse erro? Bem, porque ele é jogador do Flamengo e em algum momento ele tem que entrar no jogo, porque todo mundo vai ter que jogar. Hoje, você vê, todo mundo está entrando. Então ele está ali. Né? E é uma tentativa do Flamengo, talvez até de ver se ele consegue retomar o futebol. O Gabriel já foi um excelente jogador e está há muito tempo numa fase horrorosa. Né? O Internacional empatou em 1-1. Um para o Inter, um para o Atlético Mineiro. Acaba de empatar. Eu estou vendo aqui do Sofascor, que avisa o resultado mais rápido do que qualquer outra coisa. Carlos Batista conosco. Uma hora o cansaço iria chegar, mas hoje achei o Ayrton Lucas e o Lohan bem abaixo. Todos fazendo escolhas equivocadas. Provavelmente Vinha será o titular. Isso me parece que é quase uma unanimidade, Carlos, nesse momento. O Silvio Bossan, a entrevista do Matheus parece que ele viu o mesmo jogo que a gente, diferente do Tite. Eu acho que o Tite, ele tenta meio que minimizar para não criticar jogador. E o Matheus, talvez por não ser o técnico, fica mais à vontade para criticar, não o jogador diretamente, mas a atuação. Ou a questão de personalidade. O Tite ele não vai criticar o time dele na frente da torcida e da imprensa, jamais. Né? É o jeito dele de trabalhar. Lá dentro, talvez ele fale as coisas para os caras, do tete a tete. Acho até que fala. Né? Tem que falar. Mas o Matheus ele é mais sem papas na língua com relação a isso. Eu gosto porque assim, ele não ataca os jogadores, mas quando ele fala, tomamos gol de cabeça e tal, bababá, está desfalcado, mas tem que melhorar. Tem uns desfalques, está o cansaço, mas podemos melhorar. Eu acho que é isso mesmo. Você está na dificuldade, mas você vai tentar melhorar. Por exemplo, o Flamengo chega amanhã e faz uma avaliação do jogo. Porra, o Flamengo estava desfalcado, o Flamengo estava cansado, o Juventude jogou bem, perdemos o jogo. Tem duas opções. Você se conforma com isso, você fala, perdemos e tudo, mas porra, se nós fôssemos mais eficientes na bola parada, não tomávamos 2 gols. Não mereceríamos a vitória, mas venceríamos por 1-0. Alguém poderá dizer isso no meio do grupo, né? Porque não mereceu nem um pouco, nem empate o Flamengo mereceu. Mas se fosse bom na bola parada, as 2 bolas não teriam entrado. Então, porque alguém interceptaria os 2 cruzamentos e o Juventude não faria nenhum gol. Mereceria e sairia de campo derrotado com gosto amargo de uma derrota que o Juventude não merecia vencer. Então tem isso também. Você pode melhorar o seu desempenho defensivo. Em bolas paradas. Tem que melhorar. Isso independentemente de cansaço ou não. Não dá. Mas no primeiro tempo. Segundo tempo, muita pressão, desconcentração acontece. Agora o primeiro gol, logo depois de fazer 1-0, 8 minutos depois, não dá, né? Não dá. O Matheus Albuquerque fala que o Fabrício Bruno muitas vezes inventa lançamentos displicentes. Hoje, na última bola, foi assim. É irritante quando ele não simplifica. Ele não tem qualidade técnica para esses passes mais qualificados. Para mim, a zaga do Flamengo titular tem que ser Léo Ortiz, Léo Pereira e o Davi Luiz entrando também sempre que possível. O Fabrício Bruno, para mim, seria a opção. Eu acho que ele é o menos qualificado tecnicamente e não é bom na bola aérea, como muita gente imagina. Álvaro Renault.
Tudo que envolve o Flamengo, todos se posicionam contra, mas não podemos deixar de considerar que essa sequência de jogos chega a ser um absurdo. Bota absurdo nisso, Álvaro. É muito absurdo. Gente, estou falando de 9 jogos, sem 5 jogadores. Vou contar que o Vinha hoje seria titular, porque me parece óbvio que ele seria titular, ainda mais ante a má fase do Ayrton. São 5 titulares, gente. É só o seguinte, os 2 laterais e o meio-campo inteiro. É o miolo do time. Se você pensar que os laterais compõem junto com os meias, trabalham com os meias, né? Trocam passos, constroem jogadas, você tem simplesmente o miolo do time todo fora. Se fosse um carro, começar a arrancar seu motor e botar seu motor, sabe, inferior, ou castigado, ou cansado. Não dá, cara. Não dá. Leonardo Rodrigues. Como diz o Arnaldo, futebol é detalhe. Num jogo como esse, mudar zagueiros na hora do escanteio contra vacilo, não outra coisa. O Wesley não marca ninguém. Não é só o Wesley, não, tem mais gente que marca mal. A questão é que os jogadores estavam esperando para entrar e só foram autorizados a entrar na hora do escanteio. Esse foi o problema. Esse foi o problema. Mas eu concordo com você com relação a isso. Momento ruim. O Flamengo deu um pouco de azar ali. Júlio Gomes. Boa noite, Mauro. Torço pelo Wesley, mas não dá. A bola escorrega na chuteira dele. Mas é o que tem o Flamengo. É o que tem o Flamengo. Outro dia ele fez 2 bons jogos, agora fez um jogo ruim. Acontece. PC Esteves. Primeiro gol está na conta do Léo Pereira. Falta burra. Eu acho que entra na conta dele, mas depois, o PC. Porra, não dá para tomar aquele gol ali logo depois da maneira que o rapaz lá cabeceou. Sozinho. Né? É demais, né? Não tem como. Não tem como. Acho que tem erros ali de ponta a ponta, na minha opinião. Samuel Brandão, membro do canal também. Hoje eu vi aquela série porque Valdemar com o Flamengo era uma bagunça em meados de 90 e 2000. Bota bagunça nisso, pelo amor de Deus. Olha o Fábio aí. Apesar das falhas nos gols da zaga e Wesley, o Flamengo foi muito para trocação. Perdia a posse de bola muito rápido. Não podia cadenciar mais o jogo, não conseguiu. O Flamengo não conseguiu cadenciar o jogo. Até porque o time do Juventude também quis a bola, trabalhou com posse de bola. E vou até ver aqui qual foi a posse de bola dos dois times agora. A posse de bola foi 53% da Juventude e 47% do Flamengo, para você ter uma ideia. Então o Flamengo não conseguiu ter a bola para cadenciar o ritmo de jogo, na minha opinião. Nerd, o Wesley é o desvio padrão negativo desse time, perdido no segundo gol deles. O Wesley e Fabrício Bruno também, né? Se você vê de novo, você vai prestar atenção, vai perceber. John Lucas, dá para tirar coisas boas nesse jogo. Marquinhos entrou bem. Marquinhos ou Carlinhos? Carlinhos, né? Gabriel tem que morar no banco. Rossi finalmente é testado de verdade e mostra que é ótimo. Foi demais o Rossi. O Rossi é um goleiro de Boca Juniors, gente. Goleiro de time grande, cara. Ele era ídolo do Boca, cara. É goleiro de time grande, goleiro acostumado a jogar pressão, a jogar em estádios assim, sabe? Ele não ter jogado ano passado, quando o São Paulo insistia no Matheus, que o goleiro era em formação, é uma coisa absurda. Maurício Lopes, o empate seria mais justo. Tite errou, deveria ter colocado o Alan no lugar do Ortiz. É que o Alan não tem condições de jogar 90 minutos, Maurício. Ele não tem condições. O Tite falou semana passada que ele até antecipou a volta dele por necessidade. Verônica Moura, também é do clube de membros. Uma hora íamos perder, jogo difícil. Sempre foi contra o Juventude. Cometemos falhas na parte defensiva e no ataque, mas seguimos. É isso mesmo. Vai seguir aí, remando.